Boa tarde, eu sou o professor Rafael da Escola Educativa, eu dou aulas de Geografia. Hoje teremos uma revisão. Na revisão você precisa de papel, caneta e lápis para anotar tudo o que for explicado. Além disso, caso não consiga entender nenhum conteúdo, assista novamente. Muito obrigado. Iremos estudar nessa prova a Rússia e a Europa Oriental. A diferença da Europa Oriental com a Europa Ocidental é o processo histórico a qual ela passou, que fez com que ela passasse por um processo revolucionário antes da Europa Ocidental. Então, os países da Europa Oriental eles fizeram uma revolução socialista e implantaram um novo sistema econômico e político. O que nós vamos fazer é fazer a diferenciação entre esses dois sistemas, porque a principal característica da Europa Oriental foi o socialismo durante o século XX. Mas o que é a transição do sistema capitalista para um sistema socialista? É a transição, sobretudo, de uma economia de mercado para uma economia planificada. Economia de mercado é aquela economia na qual a iniciativa privada controla, isso significa as pessoas que têm indústrias, fazendas, lojas, são as pessoas que controlam a produção e distribuição dos produtos e bens. Já numa economia planificada, toda a produção, as fazendas são coletivas ou estatais. E aí o Estado controla a distribuição e a produção. Não é a oferta e a demanda como acontece no sistema capitalista. Bom, na página 43 do nosso livro temos a definição aqui, né, e que eu acho importante a gente lê-las, né? Aqui, economia planificada, o mesmo que economia socialista ou centralizada, na qual o Estado é proprietário dos principais meios de produção e elabora os planos que oficialmente devem nortear todas as decisões econômicas sobre onde e como investir, quais serão os salários e os preços de todos os produtos. Economia de mercado. Economia de mercado é uma economia capitalista e descentralizada, na qual o mercado, isso é o jogo da oferta e da procura, é que norteia as decisões econômicas. Se houver escassez de um produto, seu preço sobe e torna-se lucrativo investir mais nele. Inversamente, quando há excesso de um produto, seu preço declina e deixa de ser lucrativo investir nele. A maioria das empresas é privada. Houve uma grande vantagem social dentro das revoluções socialistas. A maioria dos países conseguiu acabar com o analfabetismo. A Rússia, a Hungria, a Romênia, a Albânia, países que tinham taxas de escolaridade e de analfabetismo que eram vergonhosas. Além disso, houve uma melhora no desenvolvimento tecnológico. A Rússia conseguiu se transformar numa das principais potências mundiais e conseguiu lançar o primeiro homem ao espaço, conseguiu construir satélite. Por que é necessário falar isso? Porque os indicadores sociais desses países são muito avançados até hoje, graças a um reflexo das políticas sociais que eles tiveram dentro do modelo socialista. Então, ainda assim, grande parte da população tem uma escolaridade muito alta, tem ainda muitas pessoas com nível superior, muitas pessoas com pós-graduação. O nível de analfabetismo segue baixo, mesmo esses países não tendo uma indústria desenvolvida. Quando a Rússia era um império governado pelos czares, a Rússia conseguiu conquistar e dominar várias regiões da Europa Oriental. Isso fez com que o império se expandisse e levou a influência da Rússia para quase toda a Europa Oriental. Nós podemos ver então que a Rússia ela tem uma ligação muito forte, histórica, com a Europa Oriental. E essa ligação ela se reforçou ainda mais no século XX, quando a Rússia ela conseguiu, depois da luta do nazismo, na Segunda Guerra Mundial,
levar esses países a um novo sistema econômico, que foi o socialismo. E a partir daí a Rússia se integrou de maneira muito mais sólida do que ela já vinha se integrando com a monarquia. Então o que acontece? Já na monarquia czarista, a Rússia tinha uma relação muito forte com o resto da Europa Oriental, mas durante o processo de luta contra o nazismo e depois a consolidação do socialismo na Europa Oriental, a Rússia conseguiu criar laços muito fortes econômicos e a Rússia passou a distribuir sua indústria entre esses países e a ter uma ligação extremamente forte com os países socialistas e criou até um mercado comum. Então, nós temos que ver, né, que a relação da Rússia sempre foi uma relação muito boa com a Europa Oriental. Após o socialismo ter terminado na Rússia, essas relações não acabaram. E isso gerou realmente um desconforto, porque não existia mais o socialismo, mas era necessário manter esse vínculo econômico que havia sido construído dentro da Rússia com o resto da Europa Oriental. Então se criou um novo bloco econômico, chamado Comunidade dos Estados Independentes.